Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Nós conhecemos, a palavra de Deus desenvolve muito essa ideia de que aqueles que são salvos pela graça de Deus, aqueles que foram absolvidos, justificados e perdoados pela obra do Calvário, que creram no Senhor Jesus, é como se eles têm o seu nome escrito num livro muito especial. Talvez essa seja a grande questão de cada um de nós, e cada um da humanidade vai se perceber basicamente nisso. O meu nome está escrito no livro da vida, sim ou não? Na continuação desse texto, no final do capítulo, João ele tem essa visão e vê que todos aqueles que não tinham seu nome escrito no livro da vida pereceram. É a afirmação também de Apocalipse 21, quando João tem a revelação da Nova Jerusalém e da consumação do projeto e da proposta de Deus para a humanidade, ele sabe e ele percebe que só participam disso aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. O Senhor Jesus, quando andou nessa terra, ele convidou os seus discípulos a repensarem a vida dessa forma. Alegrai-vos, porque o nome de vocês está arrolado nos céus. Existe um hall de pessoas, existe um grupo de pessoas que são muito especiais e elas deveriam se alegrar nesse fato. A minha vida foi salva pelo sangue do Cordeiro. O meu nome foi escrito no livro da vida. Só que nessa leitura que fizemos aqui de Apocalipse, nós vemos que há outros livros que também são abertos. E nessa visão que João tem, nesse tribunal, nesse trono branco, onde o Senhor Deus está abrindo livros junto com o livro da vida, João ele tem a visão de que há também outros livros que são abertos, e nesses livros estão registrados as nossas obras. E nós somos então averiguados e investigados pelo nosso comportamento e pelas coisas que fizemos nessa terra. E eu fico impressionado com essa informação. E também nós não deveríamos estranhar, porque um Deus que afirma que sabe quantos fios de cabelo há na cabeça de cada pessoa, não é de se estranhar que um Deus desse poderia, no final dessa era e no final desse processo, apresentar para cada um de nós um livro com a nossa história. Aqui está, Pablo, a sua história na Terra. Vamos abrir esse livro e vamos ver como você se comportou. Então, de maneiras que a gente poderia falar que existe o livro da vida, mas também existe o livro da minha vida. Existe um registro onde o Senhor Deus tem observado e registrado as minhas decisões, o meu comportamento, o meu procedimento, como eu tenho respondido ao Senhor e à sua obra e à sua salvação. E esse livro, então, está sendo precisamente escrito. De maneira que, querendo ou não, existe uma biografia sendo escrita da minha história e da sua. Existe uma biografia que está registrando a minha história e a minha passagem por essa terra. Só essa informação deveria encher muito meu coração de temor e de anelo para permitir que o Espírito Santo escreva uma linda história e o meu livro e a minha história seja uma linda e bela história para a glória de Deus. Estarmos apenas olhando para o livro da vida e esquecermos do propósito maior de Deus de nos fazer sermos testemunhas e termos uma história que dignifica a vida do Senhor Jesus e o testemunho dele e o grande amor dele pela humanidade, é reduzir demais nossa missão, é reduzir nosso propósito, é reduzir vida cristã, é esquecermos que fomos salvos para alguma coisa. A salvação não é um fim nela mesma, mas a salvação ela é um mecanismo que nos justificou e nos convida agora para participarmos de um reino e sermos fiéis a esse rei e testemunharmos das coisas santas e das virtudes desse reino. É um pouco o que eu penso quando Paulo diz em 1 Coríntios 4, versículo 9, quando ele fala que nós fomos feitos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Essa é uma frase forte que sempre me incomoda e sempre me desafia. Essa palavra espetáculo no grego é literalmente teatro.
É como se Paulo está dizendo, olha, nós fomos colocados num teatro, nós fomos colocados num palco, nós fomos colocados para sermos vistos, para sermos assistidos, não só por homens, mas também pelos anjos. A ideia de satisfazermos nossa reputação ou estarmos felizes pelo que os outros acham que nós somos é muito pouco. Que o Senhor abra os nossos olhos para percebermos que nós somos espetáculo para anjos também. O que você faz sozinho na sua casa, o que você faz sozinho quando ninguém vê, os seus hábitos, costumes, a forma como você administra seu tempo, recursos, hábitos. É um ledo engano pensar que ninguém está vendo. Existem seres invisíveis que estão assistindo e vendo a nossa vida. Fomos colocados nesse palco da vida para sermos espetáculo, para seres espirituais e seres terrenos verem Cristo por meio de nós. Nós podemos pregar Cristo para os anjos. Nós podemos testemunhar de Cristo aos seres invisíveis. Nós podemos dar um testemunho do nosso amor ao Senhor também no mundo espiritual e invisível. E eu imagino que no final da nossa história, quando abrirem os nossos livros, cada um de nós, quando o Senhor falar muito bem, Paulo, terminou a sua história na terra, vamos ver como você agiu e como você viveu. Eu fico tentando imaginar o perigo de termos desperdiçado tantas páginas da nossa biografia, tantas páginas da nossa história, com coisas fúteis, com coisas vãs, com coisas que não honram e glorificam ao Senhor Deus. No final da nossa história nós teremos esses dois livros. O livro da vida nos fala do que Deus fez para conosco com respeito à salvação. O livro da nossa vida fala da nossa resposta e como reagimos a essa salvação. Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.